Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Canoas Podcast, o podcast do grupo Otimoneiro de Comunicação e Mídias. Esse episódio ele é muito especial, pois nós estamos recebendo já hoje aqui no nosso programa, a diretora do tradicional Colégio Espírito Santo, a irmã Maria Sônia. Irmã, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui no estúdio OT Play no Canoas Podcast. Muito obrigada por este convite, é um prazer a gente estar participando desse momento em que o colégio está completando 64 anos. 64 anos, né? Que coisa legal. Começou como Educandário Espírito Santo. Exatamente. Em 1959. 1959. Daqui a pouco eu vou querer saber mais sobre isso. Eu sou Vanderlei Dutra. Você me acha no @Vanderlei Dutra nas redes sociais, onde eu falo sobre comunicação estratégica, podcast, tudo mais. Mas eu quero deixar o recado para tu te inscrever aqui no nosso canal no YouTube do Canoas Podcast e clicar no sininho que tem aí do lado do botão de inscrição, porque quando tu aperta nesse sininho, toda vez que for um vídeo novo pro ar, tu é avisado na tela do teu celular com uma notificação. Na produção, operação e técnica, o time do Canoas Podcast tem ainda a Simone Dutra, que trabalhou na produção aqui marcando essa nossa conversa, o José Carlos Rodrigues, a Sinara Dutra e o Guilherme Klaus, a Sinara que está aí na nossa mesa de operação hoje. Esse podcast tem a parceria de Águas Itati, a água mineral da família gaúcha. Nossas boas-vindas às Águas Itati, que essa parceria que começa hoje seja longa e duradoura. Um abraço aos amigos das Águas Itati, a Everton Neto, Marcos Neto. Obrigado por colarem essa marca poderosa que é a Água Itati aqui com a gente no Canoas Podcast. E também Zetec Soluções em TI. Liga no 51-9402-3914 para manutenção de impressoras, computadores, qualquer problema de tecnologia, equipamento que tu tiver, faz como a gente aqui no Estúdio OT Play, na redação do Jornal Timoneiro. A gente liga lá para a Zetec e eles resolvem tudo rapidinho, tá bom? Vamos lá, irmã Sônia. 64 anos, né, que o colégio tem, milhares de famílias já passaram pelo Espírito Santo. O colégio faz parte dessas milhares de famílias ao longo desse tempo todo, mas a senhora também é a personificação do colégio para muita gente. Falou em Colégio Espírito Santo, lembra da irmã Maria Sônia, para muita gente. Eu queria começar lhe perguntando e pedindo para a senhora falar um pouquinho da sua relação com aquela comunidade escolar, como é que ela começou, como é que é na sua vida, o Colégio Espírito Santo, como é que ele está na sua vida e como é que a senhora está na vida do colégio. É muito interessante porque eu conheci o Colégio Espírito Santo lá pelos anos 70 e a gente sempre escutou falar muito bem do Colégio Espírito Santo, quando as irmãs iam a Ponta Grossa, vinham e contavam. E eu vim para cá, completando 19 anos que eu estou aqui, com muita alegria e com muito entusiasmo, porque sempre foi um colégio dentro da nossa organização, um colégio com muitos pontos positivos, muito bom para trabalhar. E a partir desse tempo que eu cheguei ali, eu comecei também, trabalhei os 2 primeiros anos, aí comecei a surgir necessidades e a gente foi implementando, criando, resolvendo alguns desejos dos pais, ou necessidade dos pais, que respondesse às necessidades atuais. Sim, porque foi mudando muito a educação durante esse tempo. E o educandário lá atrás, ele começa com só os anos iniciais ali, primeira a quarta séries, né? Exatamente. Começou numa pequena casa de madeira, não é? Hoje não existe mais, mas foi os próprios pais ajudaram a construir essa pequena casa. Uhum. E a comunidade, bem, era Chácara Barreto ali, não era nem Nossa Senhora das Graças, né? Exatamente. Era totalmente rural. A gente olha as fotos antigas, assim, tinha a paróquia e o resto era sítio. E ali tinha muitas pereiras, uma fileira de pereiras, então era um sítio. E ali a paróquia começou, a comunidade das irmãs começou numa pequena casa de família. Nós começamos ali. Eram 4 irmãs, ou melhor, 3 irmãs. A irmã Dulce, a irmã Didi e a irmã Bonfilha. Dessas 3, ainda está viva a irmã Didi, pertinho dos 100 anos.
Ah, que legal. E ela está morando por aqui? Não, ela está em Ponta Em Ponta Grossa, Grossa. na comunidade das Irmãs Idosas. E a comunidade, então, das irmãs, que é a comunidade mantenedora do colégio, ela é em Ponta Grossa, é isso? E tem outros colégios? Sim, nós temos vários colégios e o Espírito Santo faz parte da nossa mantenedora, que é a Associação Missionária das Servas do Espírito Santo. E além do colégio, nós também temos outras atividades sociais Sim, sim. e apostólicas e um hospital também. Ah, olha só, que legal. Tem gente que pode não imaginar isso. Eu imagino que quem tem os filhos lá ou que passa pela escola acaba aprendendo isso, né? A senhora é natural de onde? Eu sou gaúcha. Gaúcha e foi para Ponta Grossa. Fui para Ponta Grossa. Aos 18 anos eu fui a Ponta Grossa. Eu sou de 13 de maio, natural de 13 de maio. E eu sempre fui professora. Mesmo antes de entrar para a vida religiosa, eu optei pelo magistério. Uhum. E isso me encantava e continua encantando muito. Isso traz muito porque que a gente tem a sua presença tão marcante ali na escola. Quem vivencia um pouquinho, pode até não ter filhos lá, mas vivencia um pouquinho ali o dia a dia do Colégio Espírito Santo, sabe que a irmã Maria Sônia, ela é a diretora, está com o olho em tudo, mas participa de todos os processos, né? Os pais estão lá desde fazendo visita para ver a escola, ou no dia a dia. A senhora está o tempo inteiro ali, passando, participando dos processos, é muito presente, né? A gente tenta ser bem presente, mas hoje, pela dimensão que o Colégio Espírito Santo cresceu muito, né? Tomou, a gente não dá conta mais. Não dá conta. Não. E eu queria falar sobre isso. A gente começou falando lá, começou com primeira, quarta séries. Eu lembro que eu acho que um pouquinho menos de 10 anos, uns 8, 9 anos, teve para mim foi um marco ali que passo muito por aquela região, o prédio da educação infantil, um prédio bonito, né? Um prédio muito legal. A forma das salas também é bem bacana, tem uma rampa interna. Então, hoje, a criança entra bebezinha e sai só quando vai entrar na universidade, é isso? É isso. Agora, é bem curioso como tudo isso foi crescendo. E nós tínhamos mães que gostariam muito de ter um segundo filho e não tinham onde deixar as crianças. Daí eu disse assim, bom, vamos achar uma solução. Aí iniciamos o turno inverso. Uhum. Então, as crianças que estudam de manhã, eles podem ficar na escola à tarde. E as que estudam à tarde podem ficar na escola pela manhã. Tem refeições, tem as cuidadoras, certinho. Aí, passado um tempinho, nós tivemos um outro desafio. Às vezes eu brincava com as mães, como só um filho, é tão pouco, né? E elas diziam, mas irmã, é impossível, não tem onde deixar. Pois vamos achar uma solução para isso. Aí começamos o berçário. O nosso bebê mais velho está agora no 2º ano do ensino médio. O primeiro bebezinho. O bebê mais velho que tu diz é o mais antigo que está no colégio desde que começou. O mais antigo. Então, depois de vários anos de andando com os bebês para cá e para lá, que a gente não tinha espaço bastante, resolvemos construir um berçário. Então, a gente tem um berçário realmente bem organizado e corresponde às necessidades das crianças que estão ali desde os 4 meses até 2 anos e 11 meses, 2 anos ou 3 anos estão ali. Naquele prédio ali? Naquele prédio. É um prédio só para bebês. Ele foi construído para isso, né? A arquitetura é própria, né? É própria. É bem protegido, tem as rampas, as salas, ela tem muitos nichos, ela tem um trocador no meio entre uma sala e outra. Viu como eu conheço? Está bem informada. Estou bem informada. E o desafio do colégio ali no crescimento, né? É porque ele teve que passar pela rua, né? Ele foi crescendo e tinha uma rua no meio. E daí ele foi crescendo, foi expandindo para um outro terreno e crescendo cada vez mais. Sim, nós também fizemos várias reformas na parte, porque nós temos um prédio que é só educação infantil, né? E os anos iniciais, 1º e 2º ano, tem uma outra parte que é só para as crianças que ficam o dia todo. Uhum. E tem o prédio grande, o principal, o prédio número 1, que nós chamamos, são os alunos do 2º ano até o ensino médio. E
todas as atividades extracurriculares, que a gente tem muitas atividades extracurriculares. Penso que chega a 20 atividades diferentes. Nossa. Isso assim de tudo, assim, balé, judô, ginástica, inglês. Exato, música. E para melhorar ainda, agora estamos fazendo um convênio, um trabalho junto com uma nova escola, uma grande escola de inglês, a Challenge. Eles vão iniciar agora o trabalho lá no Espírito Santo. Vai ter uma unidade com aulas no Colégio Espírito Santo a partir, acho que do dia 15 de março. Olha que legal, notícia em primeira mão, então. Tá. Temos uma notícia em primeira mão, que legal. Bem, estou muito feliz, porque Challenge é um grande nome aqui em Canoas, e não só em Canoas, como fora de Canoas também, né? Uma referência. É uma referência. E isso faz parte daquelas necessidades que tu dizias das mães, dos pais, das famílias, né? Porque, primeiro, o turno inverso, né? A criança ficar o dia inteiro num ambiente protegido, pedagógico, não ficar trocando de lado, com refeições, com alimentação, com cuidado. E outro de atividades extracurriculares, porque senão também os pais têm que ir lá pegar, levar para um lado, levar para o outro, daí consegue fazer tudo num ambiente só. Então tem criança que fica o dia inteiro e ainda um pedacinho da noite. Tem criança que começa das 7 às 20 horas. É uma jornada longa. Longa, não, né? todos os dias, mas quando tem atividades extracurriculares, muitos ficam até às 20 horas. E eu imagino que seja um grande desafio também para não saturar a criança, assim, para não deixá-la em exaustão, né? Tem que ter um ambiente leve, tem que fazer com que as coisas possam fluir para que a criança também não canse, né? Que ainda continue sendo prazeroso, né, irmã? Com certeza. E tem atividades recreativas, diferentes nichos de brincadeiras e atividades que podem desenvolver. Também as pracinhas. E nós tínhamos um bosque muito lindo, mas a tempestade ano passado detonou nosso bosque. Que pena. Perdemos muitas árvores. Agora está começando. Aquela região foi muito afetada, né? E graças a Deus que pegou o bosque e não o telhado. O bosque protegeu, então. Com certeza. O bosque protegeu, tô vendo. E dos desafios que a gente fala, irmã, o Colégio Espírito Santo, ele passa isso na comunidade canoense, a imagem, né, para a comunidade canoense. Ele é muito familiar. As famílias, muitas vezes famílias do bairro ou muito próximo, né, tem esse ambiente familiar quando passa ali pela frente, é sempre muita família, famílias que se conhecem, famílias que voltam e deixam seus filhos, depois os seus netos. E ele também é tradicional, porque ele também é ligado, ele é vocacional, né? E um dos desafios são os tecnológicos. Imagino que isso tenha passado e seja algo muito frequente. Então tem a questão do celular, se usa celular, se não usa celular, como é que faz com as crianças, mas também as potencialidades, tem essas dificuldades, vamos dizer assim, os desafios, mas também tem as potencialidades tecnológicas para utilizar como ferramenta pedagógica, né? Como é que o colégio está encarando ao longo desses anos todas essas mudanças, esses desafios e oportunidades? Como você disse, é um desafio e uma oportunidade. Nós crescemos muito tecnologicamente com a pandemia, onde nós somos obrigados, né, a recorrer à tecnologia e poder administrar as aulas à distância. Foi um grande crescimento. Hoje, a gente realmente tem uma parceria muito grande com o sistema de ensino PH, onde usamos muito a tecnologia. E tem mesmo, durante esses anos, foi promovido cursos de formação para os professores, de modo que eles têm domínio sobre a tecnologia e os processos que são utilizados na escola. A gente investiu muito também nesse sentido. Até um tempo nós deixamos de usar o caderno para utilizar os tablets. Mas a gente está agora usando os tablets mais dentro da própria escola, não é? A escola tem um número suficiente para atender turmas, né? E a gente continua crescendo em tecnologia. Legal. E é difícil segurar a gurizada, irmã? O celular é uma grande tentação.
né? Para todos nós, né? Sempre está assim. Para todos nós, em todo momento, né? Como é que não vai ser para as crianças, né? É uma tentação muito grande. É muito difícil, né? E eu imagino que, acho que o mais complicado é conseguir fechar, como em tudo, né? Mas nisso, fechar com as famílias uma parceria, né? Para ter um uso um pouquinho mais saudável ou menos danoso, né? Tem pais, a gente tem uma parceria muito boa com os pais, a gente tem muito apoio dos pais também, porque eles também se preocupam. Às vezes a criança fica no celular, os pais estão dormindo até 2, 3 horas da madrugada, né? Nossa, então outro dia não tem condições. Sim. Mas há uma preocupação bem grande, a gente percebe isso nos pais. Porque o celular é uma riqueza também, né? Isso, exato. É um mundo de potencialidades, né? Exatamente. Tem recursos que a gente nem imagina. Uhum. Né? E a gente falou que entra bebezinho e sai lá na universidade. Vocês deixam os alunos no caminho da universidade. O ensino médio também está passando por algumas mudanças. Imagino que alguns pais ainda nem tenham entendido isso, né? Essas alterações do ensino médio, como é que é agora por áreas e tal. Tu tem sentido essa dificuldade junto às famílias? Como é que o colégio está conseguindo trabalhar isso? Ano passado, nós iniciamos essa mudança com o primeiro ano do ensino médio. As outras turmas, segundo e terceiro, vão terminar na modalidade antiga. E ano passado foi bastante difícil, até que as crianças, os alunos escolhessem suas trilhas entre exatas ou não exatas. Então nós temos 2 ofertas, né? E os 2 ou 3 primeiros meses foi um grande desafio, mas à medida que os alunos começaram a se encontrar, e dentro desses projetos também existem muitas saídas pedagógicas, muitas oportunidades de conhecer realidades ligadas ao estudo deles. E este ano, posso dizer assim, que a gente iniciou o ano assim, num grande equilíbrio. Os alunos já se organizaram, já estão nas suas opções das trilhas que eles querem fazer. E isso também dá um direcionamento vocacional. Por exemplo... Acelera esse processo. Uma coisa é, por exemplo, quem opta pela saúde, medicina. Outra coisa é por quem opta sobre letras ou alguma coisa nesse sentido. Então, são diferentes caminhos e diferentes preparações que esses alunos recebem. Uma curiosidade, agora falando sobre isso, me ocorreu. No meio da trilha, ali pelo segundo ano, o jovem pode mudar ou não? Tem possibilidade. Tem possibilidade. Tem possibilidade de fazer a troca. De repente ele se encontra, né? Porque também é uma idade que a gente está se descobrindo muito, né? O que vai querer, o que não vai querer, quais são as nossas maiores aptidões. Mesmo na universidade, muitas vezes, entra e no meio do caminho quer trocar, né? Mas essa questão do vocacional, eu acho que isso é muito legal, porque o quanto antes fala, né, começa a falar antes, mais se discute, mais o jovem acaba pensando sobre isso, porque também vivemos num momento que essa geração que está ali no ensino médio para ir para a universidade está muito perdido pela situação de que não se sabe quais são as profissões que ali na frente vão estar nem existindo, ou quanto de tecnologia vai estar tomando conta. Então é um momento difícil, né, nessa época. Então quanto antes também começa a debater isso e o jovem começa a pensar sobre as suas vocações, melhor, né? É uma grande oportunidade, porque, como você dizia, o jovem tem menos chance de participar dessas atividades, né, fora. E na medida que ele vai aprofundando, e tem uma coisa assim dentro do ensino médio, o aluno tem a oportunidade de visitar realidades, trabalhos, atividades dentro do perfil que ele está escolhendo. Isso ajuda muito o próprio jovem, né? Achar o seu caminho, o seu lugar. Legal. A senhora gosta mais de qual educação? A infantil, a fundamental, ensino médio? Gosta de lidar com qual idade, assim, pessoalmente? Qual que lhe dá mais prazer? Olha, pessoalmente, eu penso que está muito ligada à minha iniciação como professora. Sim. Seriam os pequenos. Sempre tive muita paixão pela alfabetização. Muitos anos eu trabalhei na alfabetização.
Depois a gente vai deixando algumas coisas e começando outras, né? Mas outro foco, assim, para mim, bem importante, é desenvolver nos alunos esse senso religioso, essas oportunidades de encontros, de saídas pedagógicas. É uma coisa, assim, que me encanta muito. Legal, legal, bacana. E como é que é, para os pais que não estão com os filhos lá no Espírito Santo, para entender essa parte das saídas pedagógicas e da parte religiosa, como é que elas se dão, assim, como é que é esse processo? Para a gente ter uma ideia, quem não é do colégio. Quem não é do colégio, bom, em primeiro lugar, nós somos uma escola católica. Uhum. Mas isso não quer dizer que nós somos um grupo católico fechado. Então, a gente respeita muito as outras religiões. A gente tem, inclusive, às vezes, a gente tem palestras de pastores de outras igrejas, quando a gente faz uma novena de Pentecostes, por exemplo. Então, existe esse respeito, esse diálogo muito sério, muito bom, né? Uhum. E os próprios alunos partilham a sua própria religião também. Isso ajuda. A gente sempre diz assim, a nossa escola não é para converter alunos para o catolicismo. Nossa escola é para reforçar os princípios religiosos de cada religião. Cada religião tem seus princípios. Lógico, o nosso foco é o católico, não é? E temos práticas católicas. A escola, regularmente, nós rezamos todos os dias com todos os alunos. Nossa primeira atividade, no começo das atividades escolares, é a oração da manhã. Aí todo mundo reza junto. Legal, daí fica todo mundo já também na mesma sintonia, já entra todo mundo começa todo mundo na mesma batida, né? E é tão bom a gente começar o dia pedindo a bênção de Deus, agradecendo a noite, agradecendo a vida e pedindo a bênção de Deus pelo dia todo. E não só para cada um de nós, mas também para os familiares, pela comunidade de Canoas. Tem essa abertura. Que legal, que legal. Se você está chegando agora nesse episódio, nós estamos com a irmã Maria Sônia, diretora do Colégio Espírito Santo, que está completando hoje, estou dizendo hoje, porque esse episódio vai ao ar no dia do aniversário do Colégio Espírito Santo, completando 64 anos no dia 9 de março. Então a gente está gravando uns dias antes, mas o episódio vai ao ar. E entre o dia que a gente está gravando, irmã, e o dia que vai ao ar, que é dia 9, tem aí a agenda de comemorações, né, dos 64 anos. O que o colégio preparou, o que está tendo, vai ter... Qual é a agenda de festividades aí? Então, tem várias atividades. Tem os jogos, né? Os maiores, os menores. Tem a gincana, que inicia, né? Tem as celebrações. E temos outras atividades artísticas e pedagógicas que são realizadas, né? Legal. A senhora tivesse que destacar, assim, novidades e pontos fortes do colégio nesses momentos, assim, agora, quando chega nesse aniversário de 64 anos, o que daria para destacar do colégio? O que eu posso... Eu penso assim, essa semana nós recebemos uma caixa de medalhas de alunos que participaram de um concurso nacional, né? Olha que legal. E nós vamos fazer a entrega dessas medalhas agora no dia do aniversário. No dia do aniversário, no dia que vai pro ar. De repente vai ser surpresa ainda, porque eu acho que eles vão receber antes. Então, muito a nível nacional, né? Que legal. E a gente tem participado de concursos também a nível nacional e no passado nós tivemos um grupo de alunos que se destacaram na construção de foguetes e foram convidados a participar da semana de formação no Rio de Janeiro. Então, 3 dos nossos alunos, com o professor, participaram dessa formação no trabalho da construção de foguetes. Que legal. Parabéns, parabéns. Deixa eu, agora para a gente já indo se encaminhando pro final, não vou segurar a irmã muito tempo aqui hoje. Quero mais uma vez aqui, pedir para você se inscrever no canal, tá?
E lembrar que esse podcast tem a parceria das Águas Itati, Água Mineral da Família Gaúcha e Zetec Soluções em TI. Nós estamos aqui, esse estúdio, o Estúdio AT Play, onde o Canoas Podcast está sendo gravado, ele é dentro da redação do Jornal Timoneiro. Então, deixa eu aproveitar para mostrar a nossa edição dessa sexta-feira, dia 13 de março, falando aqui da vacina a partir de 80 anos contra coronavírus e variantes, a bivalente. Você pode ler o Jornal Timoneiro também de forma online no nosso site jornaltimoneirocanoas.com.br. Bom, irmã, eu quero que a senhora passe a mensagem para a família do Colégio Espírito Santo, que a senhora destaque aquilo que a senhora quiser destacar nesse aniversário, como uma mensagem final, tudo aquilo que a senhora quiser, mas muito importante, nós aqui, como falando pelos canoenses, vamos tomar a liberdade de falar pelos canoenses, já que somos o podcast de Canoas, queremos parabenizar o seu trabalho, o trabalho de todos os integrantes do Colégio Espírito Santo e toda a comunidade escolar pelos 64 anos. E se a senhora puder nessa mensagem nos dizer o que a gente pode esperar desses próximos 64 anos, ótimo. É um grande desafio. É verdade. Mas eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que o Timoneiro está oferecendo, né, de uma forma tão simpática, tão linda. E também dizer para toda a comunidade de Canoas manifestar o nosso agradecimento. Nós temos um grande agradecimento a toda a comunidade de Canoas, que a gente se sente muito em casa, muito acolhido aqui em Canoas. E a gente tem o maior prazer em receber a vós que já foram nossos ex-alunos. Que legal. Um outro ponto que eu gostaria muito de dizer que a nossa gratidão também, mas estamos agora, nos próximos meses, prontos para inaugurar o nosso centro esportivo. Ah, que legal. Então vão ser umas 4 quadras de esporte, tem um anfiteatro e uma porção de salas para as atividades extracurriculares. Onde é que fica ali no complexo isso, para eu me localizar? Fica na Gomes Freire. Na rua de trás do prédio 1. Exatamente, ali fica. Já está convidada a participar da inauguração. Bem, deixa eu me situar aqui. Nessa rua tem a entrada do pátio ali, né? Que é onde é feita a festa junina, por exemplo. Exato. É do outro lado da rua ou é ali? Do outro lado da rua. Onde tinha um estacionamento? É, isso? Antigamente, naquela esquina. Então está crescendo mais ainda, passando mais uma rua. O colégio. Passando mais uma rua. Eu tomo conta do bairro. Não, mas realmente foi... A gente sempre vai respondendo às necessidades, né? Isso. E nós estamos assim, tínhamos no extracurricular, que são esses esportes, 20 modalidades, né? Nós estávamos com quase 800 alunos, só nessas atividades. Nossa. Então, tudo fica pequeno. Você precisa de um espaço maior. E a logística, né? Para daí entra uma atividade e sai outra. Exatamente. Então, a gente quer um pouco respirar o prédio antigo, abrindo o prédio novo. Ah, que legal. 4 quadras e mais as salas para as atividades, tudo ali do outro lado da rua. Do outro lado da rua. É bem grande. Olha, isso bem robusto. Com 3 quadras cobertas e uma quadra que está... Ainda vai demorar um pouquinho de a gente terminar tudo. Obra, né? Obra, a gente sabe quando começa. E também tem um estacionamento, mais ou menos 70 carros. Nossa, que legal. Então, então é ano de... Não parou de crescer, irmão. É quase uma empreiteira. Não, a gente está acomodando as coisas. Quando a roupa começa a ficar pequena, a gente tem que mudar o tamanho, né? E é mais tempo, deixa eu lhe perguntar assim, é mais tempo e mais atividades que os alunos estão fazendo ou também está aumentando o número de alunos nessa caminhada toda? Nós estamos mais ou menos estável, né? Estamos em torno de quase 2.000 alunos, né? E essas crianças, esses alunos, né? Eles são nossos alunos que participam das atividades extracurriculares. E uma das coisas que o pessoal tem uma grande paixão é o futsal. Então, a gente precisa ter um pouco mais espaço para que os jovens possam estar jogando e se ocupando com coisas saudáveis, né?
Ah, que legal. É a ideia de escola integral, né? No sentido de a criança consegue ter tudo dentro daquela comunidade, dentro daquele espaço escolar, com a mesma proteção, né? Com a mesma linha pedagógica, né? Com o mesmo cuidado. Aí os pais conseguem fazer, trabalhar, e não só trabalhar, às vezes deixa na atividade extracurricular. Na educação infantil é um exemplo, né? A gente saiu de um momento de alguns anos atrás, e não fazem muitos, onde as famílias procuravam um lugar para os... Ainda boa parte da comunidade é assim, da população, para deixar a criança, que era para poder trabalhar, né? Mas se não trabalhasse, deixava em casa. E já tem muita gente que percebe que mesmo podendo ficar com a criança em casa, é melhor estar no ambiente escolar, mesmo pequenininho. Até 3 anos não é obrigatório, né? A partir de 4 é. Mas já é melhor porque o desenvolvimento é outro. A gente, quando coloca os nossos filhos pequenininhos na educação infantil, que é creche ainda, se chama creche, né? A gente nota que eles começam a dar um salto de desenvolvimento, porque em casa a gente não consegue dar conta de tudo que eles têm de potencialidades, né, irmã? Exatamente, porque o convívio entre eles, eles aprendem muito, ensinam muito, né? Então, é um dar e um receber constante, né? E eles são estimulados, né? Na escola eles estão sendo estimulados. Então, que legal, que notícia boa essa do crescimento do espaço físico do colégio. Nos próximos meses vamos ter, então, esse complexo. Vamos ter, se Deus quiser, tá indo para o final. A pandemia maltratou a gente muito, né? Então, 2 anos a obra ficou parada. Agora estamos no processo final, mais ou menos. Tem ainda, além disso, assim, na parte pedagógica do colégio, a senhora nota muito efeito ainda, uma herança aí que ficou da pandemia nos alunos? A gente ainda percebe. Ano passado era muito mais visível. Este ano a gente percebeu e percebe um novo ritmo. Começamos com mais tranquilidade, com o pessoal mais centrado. Então, está um ambiente muito agradável em todos os níveis, né? Temos ainda pequenas adaptações do berçário e da educação infantil, que são os menorzinhos, né? Mas está indo realmente no processo. Ano passado, todo mundo entrou tenso ainda, né? Sim, foi muito difícil ano passado. Também pela falta de base dos alunos, né? Tinha quase 2 anos sem aula, né? A alfabetização mesmo, aquele período ali é um período muito complexo, né? E muito importante. Sim. É extremamente importante uma boa alfabetização. E daí tu acaba tendo alunos ali, por exemplo, aquela fase 1º, 2º e 3º, né? Do fundamental. Alunos que já estão lendo livro e colegas que não estão conseguindo ainda ler uma frase, né? Exatamente. Daí muita distorção em sala de aula. O desafio para o professor é muito grande, né? Nós temos um trabalho bem assíduo, de modo que todo aluno que vai para a série seguinte, 2º ano, por exemplo, que estejam lendo. Lendo e escrevendo. Tem os que são mais espertos, né? Mas é realmente uma prática e é extremamente importante, porque na medida que ele está bem desenvolvido nas suas atividades de leitura, escrita, ele progride. Enquanto que o outro que não está preparado para isso, ele não acompanha as outras crianças, né? É uma base muito importante, ele não consegue fazer o acompanhamento. Muito, muito importante. Mas que bom que passou, que bom que vacina e tudo mais está dando certo e tomara que não volte, né, irmão? Tomara, que fique longe. Fique longe. Mas hoje, graças à tecnologia, a gente tem mais recursos, não é verdade? A gente saiu também com essa herança, né? Também com essa herança, o que é muito legal. E é a partir dessa tecnologia que tive o prazer de entrevistar, de receber pela primeira vez a irmã Maria Sônia num podcast. Aqui no Canoas Podcast, a estreia da irmã Maria Sônia. Irmã, muito obrigado pela presença. Sempre que quiser e puder, por favor, retorne. Agradeço muito a oportunidade que o Timoneiro está dando para o Colégio Espírito Santo. E Deus abençoe vocês sempre, que possam ser muito iluminados. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe também. Gente, esse foi mais um Canoas Podcast. Segue a gente aí, até a próxima. Tchau.